Gente, então vamos lá, vamos falar agora sobre o perfil do profissional de consultoria, né? Então, para atuar como consultor, né, qual o comportamento, quais as habilidades, né, que o profissional que vai atuar como consultor precisa saber, independente de ser consultor em contabilidade, tá? Então, retomando a questão do ambiente em que as empresas estão inseridas, a gente precisa é, colocar em prática, vamos dizer assim, focar que o profissional de consultoria que vai exercer, por exemplo, serviços de consultoria contábil, ele vai estar diante de clientes que serão empresas que estão a todo tempo querendo alcançar o sucesso, tá? Querendo maximizar seus resultados, sendo que para alcançar esse sucesso, essas empresas elas precisam é, praticar ações, elas precisam, né, seguir orientações desses profissionais. Então essas empresas estão no mercado turbulento. Essa empresa cliente, elas são exigentes, elas são empresas que estão informadas, né, e é que elas estão propensas também a ambientes de mudanças contínuas. Então elas têm que estar abertas para isso aí. Esse profissional que precisa ser qualificado para prestar serviço, ele vai estar diante de uma empresa que pode estar inserida aí em ciclos de mudanças, né? Então, é preciso olhar para o passado, ver aquilo que foi executado, ver quanto tempo a empresa está no mercado, em que é que ela atua, o que é que ela fornece, qual o produto, qual o serviço. E aí, é, para ela, vamos dizer assim, projetar suas ações para o futuro, né? Através de novas ideias, através de novas maneiras de trabalhar, certo? Então, quebrar alguns paradigmas, né? E para isso, o profissional de consultoria, principalmente o consultor contábil, se for orientar as empresas, né? Nessa área de consultoria contábil, planejamento tributário, ou gestão financeira, ou gestão de pessoas, ele precisa passar uma autoconfiança, autoestima, uma efetividade percebida diante daquelas situações de trabalho, tá? Então, olhar para o estado atual das empresas para projetar os futuros. E quais são as características, né? O que é que esse profissional precisa ter? Qual é a qualificação? Então tem que ser dotado de características básicas que a gente vai ver. Que características são essas? Habilidades, ter interesses, ter qualificação, né? Se qualificar, se aprimorar, fazer cursos de aperfeiçoamento, de especialização, mestrado, doutorado, né? Estar sempre diante aí da atuação de outras empresas, como estão trabalhando, empresas de consultoria, como estão desempenhando suas atividades diante do mercado. Então, esses profissionais que são qualificados, que precisam ser dotados de competências, de habilidades, né? Que a gente vai ver logo adiante no próximo slide, eles precisam também praticar premissas. Vamos dizer, quais são as premissas, quais são os pressupostos que esses profissionais precisam observar, a independência deles, porque eles não são pessoas que estão dentro da empresa. Lembra? O consultor, seja ele consultoria em contabilidade, consultoria empresarial e outras áreas, ele está fora da empresa, né? Então ele não tem aquela dependência, ele não tem aquela ligação de dependência dentro da empresa, ele é um profissional fora. Tem que ter a parte da automotivação, né? Estar motivado para desempenhar aquele papel. Saber escrever, saber colocar suas práticas em relatórios, né? Então sua escrita verbal, é, capacidade analítica de fazer os diagnósticos, né? Autenticidade, ética, ser um profissional ético. Então você não pode estar barganhando clientes a todo custo, né? Fazendo guerra de preços, é, ser sigiloso, né? Ter sigilo de dados e informações. Hoje isso é muito importante. A gente tem aí a questão da LGPD que está em vigor, né? Lei Geral de Proteção de Dados, então ninguém pode mais soltar dados aí ao léu. Então existem autorizações, existem permissões, né, que os clientes, que as empresas, que as pessoas têm que dar para ter acesso, para outras pessoas, outras empresas terem acesso a esse tipo
de informação, tá? Então, são premissas que o profissional precisa ter. E aí, baseado nisso, o profissional tem que ser qualificado e ter características de comportamento. Então, ter valores, emoções, aplicar o seu conhecimento. Quando a gente fala em emoções, é o sentimento mesmo, de profissionalismo, de resiliência, de companheirismo, de entender o cliente. Né? A gente está lidando com pessoas. Né? São empresas, são clientes, mas ali por trás tem pessoas. Ter suas habilidades técnicas de comunicação, de relacionamento humano, de administração, de motivação, conhecimento muito importante, conceitual, prático, lógico, de inteligência empresarial, de tratar informação, de administrar tempo. Gente, tem que ser capacitado. Se eu vou prestar consultoria contábil, eu tenho que ser um profissional de contabilidade, registrado perante o conselho, dotado de informações, de competências da área de contabilidade. Ter experiência é muito importante, educação, diferenciais. Tudo isso a gente vai auxiliar a nossa empresa cliente no processo de tomada de decisão. Então, ser qualificado, apresentar cursos, né? Contorno de extensão do trabalho. Então, o consultor, ao final, ele vai ter que dar os resultados, né? Quanto tempo esse trabalho vai durar? Qual é o envolvimento dele com o cliente? Onde ele vai trabalhar? Ele vai dar expediente de consultoria dentro da própria empresa? Né? Onde é o local? Como é que vai ser essa forma? O modus operandi, né? E a partir disso aí, de tudo, a gente vai ver que esse trabalho de consultoria, essa prestação de serviços de consultoria, ela pode ser especialista ou generalista, ou seja, pode ser um consultor contábil, por exemplo, vai só se especializar, diferenciar com serviços contábeis, ele só trabalha com a consultoria dessa área, gestão financeira, tributária e tudo. Ah, não, eu trabalho, ou então eu trabalho só com planejamento tributário, eu só dou consultoria em planejamento tributário. Ou eu posso ser um profissional generalista. Minha empresa de contabilidade é o escritório, mas aí eu presto consultoria não só no planejamento tributário, mas eu presto também em custos, em gestão financeira, em gestão de pessoas, de RH, tá? Então, a gente tem essa opção de trabalhar. Então, é super importante a qualificação, porque tudo isso facilita o processo de tomada de decisão do seu cliente. E aí, gente, a gente pode trazer para a consultoria contábil que, falando de cliente, falando da relação, né, da empresa de consultoria com o cliente, existem diversas definições em matérias de consultoria e sua aplicação na solução de problemas apontadas pelo cliente. Então, tem uma definição, né, de literária de Kirby que diz assim que o Peter Block sugere que você está envolvido em serviços de consultoria a todo instante. Quando você está tentando mudar, quando você está tentando melhorar alguma situação dentro da sua organização, de certa forma, você está fazendo serviços de consultoria. A diferença é que, lembrem, quando eu estou falando de consultoria propriamente dita, de um profissional que será contratado através de um contrato, que será barganhado para dar consultoria em determinadas áreas, que a gente vai pagar. Então, tudo isso tem uma relação de trabalho, então a gente está falando do profissional em si de consultoria, né? Embora esse profissional ele não tenha o controle dentro da organização, para a gente não confundir com o auditor interno que vai auditar, que vai fiscalizar, é diferente, né? O consultor ele vai dar técnicas, ele vai auxiliar, né, no modus operandi dentro da organização para essa empresa alcançar seus resultados positivos, maximizar, né? Então, muitas pessoas ocupam esses cargos de staffs e são realmente consultores, cargos importantes dentro da empresa, né? Dentro da empresa que presta o serviço de consultoria. E aí, essas pessoas prestam serviço de consultoria empresarial ou contábil. A consultoria contábil é uma atividade profissional ou consultoria sim, de prestar serviços, né? Enfatizar as inúmeras características, atributos dessa própria atividade econômica. Então, a atividade de consultoria, quando de certa forma, pessoas que dentro da empresa estão tentando melhorar a forma de como as empresas desempenham as suas atividades, de certa forma essas pessoas estão tentando fazer consultorias, né? Então essas abordagens elas mais que se complementam, tá, do que elas se confundem ou se conflitam.
O CUB também menciona aqui, no livro de gestão de consultoria, que a consultoria de gestão é uma atividade que se caracteriza pela prestação de serviços, né, em formatos de aconselhamentos, opiniões, pareceres, né? Então, muitas vezes a gente faz uma consultoria informal com um colega, com um amigo. Então, eu tenho uma empresa de contabilidade, um escritório. Um colega pegou um cliente novo. Tem algumas coisas, algumas particularidades que ele ainda não está na prática, ou ele ainda não está acostumado, ele pode pedir auxílio ao colega através de uma ligação, através de uma conversa informal, de opiniões, tá? Isso se caracteriza como consultoria de gestão voltada para a contabilidade, por exemplo, se for assunto específico da área. Exemplos de tais contribuições são os contínuos aperfeiçoamento, eliminação de desperdícios no processo administrativo. Gente, nos tempos de hoje, nas concorrências, nos altos preços, vamos dizer, na ditação das regras econômicas e financeiras, ninguém quer desperdiçar. É aquilo que eu disse para vocês, relação custo-benefício, custo de produzir a informação, de comprar o produto, de adquirir o serviço, não pode ser maior do que o benefício que isso vai ser retornado para o cliente e empresa, ok? Então, tudo isso é focado em produção, melhoria no nível de serviço aos clientes e minimização do custo logístico total otimizado, tá? Então, super importante isso aí. E aí, por que ser um consultor? Né? Por que ser um consultor contábil? Liberdade, autonomia, desafios, responsabilidades, qualidade de vida, determinar como o trabalho pode ser feito, organizar todo o trabalho, a independência, flexibilidade, autossustentabilidade, satisfação. Então, você não é um bico, lembrem, é uma profissão. E as dificuldades? Sim, muitas vezes os serviços são estáveis, nem toda hora. Certamente as empresas podem estar querer a prestação de um serviço de consultoria, né? Às vezes o consultor, ele perde alguns direitos trabalhistas, o horário pode gerar sobrecarga se ele não for bem administrado para ele. O volume de trabalho é variável, então você pode pegar uma consultoria grande, você pode pegar uma consultoria pequena, tá? Então, tem que gerar, ter a sua própria estrutura, desenvolver suas próprias relações sociais. Muitas vezes há essa dificuldade, muitas vezes falta conhecimento, então é preciso estar seguro ao oferecer esse determinado tipo de serviço para o seu cliente. Então, a qualificação, a capacitação é muito importante. E aí, quando a gente diz assim, o consultor deve compreender um pouco das seguintes áreas, aqui a gente está falando da qualificação, da capacitação, da abrangência do conhecimento desse profissional. Né? Então, tem que entender um pouco do comportamento organizacional, de gestão estratégica, de psicologia da aprendizagem, de metodologia, de gestão de pessoas, estatística, de gestão de projetos, tecnologia, gestão de custos. Gente, então tudo isso é super importante. Estatística, né? Você conhecer, mexer com gráficos, tabelas, com dados, com percentuais, né? Com hipóteses, com previsões, né? As empresas querem isso, querem projetar fluxos de caixa futuro, né? Então querem ter informações, né, projetadas para o futuro, de liquidez. Então, super importante ter conhecimento sobre isso. Tecnologia, né, usar como uma grande aliada, de você apresentar os relatórios, dinamizar, né? Hoje a gente vê as reuniões virtuais, né? O que é que a pandemia nos ensinou? A maneira diferente de se trabalhar, coisas que ninguém imaginava fazer, que hoje está fazendo, né? Otimização de tempo, gente que não participava de reuniões que participam, quóruns, né? De assembleias, de conselhos. Então, usar a tecnologia a nosso favor, tá? Qual é o produto de consultoria? O que você vai vender, né? Que serviço você vai vender? A consultoria contábil? Né? O produto, orientar aquela empresa a contratar um software diferente, tá? Então, para a gente definir o produto de consultoria, a gente tem que mostrar com clareza qual é a amplitude, quais os limites, quais áreas de conhecimento. É consultoria em que eu vou prestar? A empresa me está contratando para que tipo de consultoria? Marketing, finanças, né? Outras áreas, né? Outro setor de atuação.
mostrar a profundidade com que esse produto ou serviço vai ser introduzido na empresa, como é que vai atender a necessidade do cliente, quanto tempo é necessário para fazer consultoria, né? E se isso pode ser definido ao longo do tempo, se isso é no mínimo 6 meses, tá? Então, tudo isso a gente já precisa estar em mente, né? E saber o que é que o cliente quer. Analisar o custo de oportunidade, que preço a gente vai cobrar pelos serviços, porque depois tudo isso vai ser formalizado via contrato. A partir que a gente formaliza via contrato de prestação de serviço, depois a gente tem que fazer um gerenciamento desses contratos e desses serviços, tá? Então precisa analisar o custo de oportunidade, que é o preço que vai ser cobrado. Dividir as etapas de entrega do produto e serviço, né? Isso primeiro vai funcionar assim, eu vou colocar uma equipe, a gente vai fazer as mudanças, depois a gente vai elaborar manuais, tem relatórios, tem avaliações, qual o tempo que vai ser dedicado, qual é o retorno disso, né? Quais são os resultados alcançados, e ao longo do tempo essa consultoria vai sendo prestada e as empresas já podem ir vendo resultados a curto, a médio ou a longo prazo, tá? Então, acompanhar esses resultados por meio de indicadores, dar um feedback, um contrato entre o consultor e o cliente através de reuniões de trabalho, né? Uma relação de confiança e não uma relação de dependência, isso é muito importante, e a responsabilidade e transparência envolvendo a ética profissional, gente. Então, né, não jogar sujo, como se diz, diante do mercado e diante dos clientes, né? A gente vai ver que, por exemplo, a forma da gente divulgar os nossos serviços tem várias formas, né? Tem o marketing, tem as redes sociais, tem a propaganda boca a boca, que ainda é a melhor, né? A referência. Eu contratei aquela empresa tal para fazer uma consultoria na minha empresa, foi nota 1000, foi nota 10. Então, muito importante. Aqui nos outros slides, a gente já falou sobre isso, mas eu estou reforçando, né, formas de atuação, como é que um profissional de consultoria pode atuar, né? Lembrando que consultoria não é um bico, é um tipo de trabalho, tá? Então é muito importante a gente focar nisso aí. Plano de carreira para atuar como consultor na área contábil. Então, a qualificação, as características do perfil, aquelas habilidades que eu falei, né, as competências. Qual é o plano de carreira, né, na área contábil? Para eu ser um consultor contábil, eu preciso ter graduação ou técnico em contabilidade. Ou seja, eu tenho que estar regular perante o conselho de classe, né, ter lá o meu CRC em dia. Posso fazer pós-graduação Lato Sensu. Professora, Lato Sensu é o quê? Expande de parte de especialização, cursos de aperfeiçoamento do ramo de consultoria. Existem mestrados e doutorados Lato Sensu, que é voltado mais para o mercado. A pós-graduação estrito sensu é aquela que permite você lecionar, você ser professor, concursado de universidades estaduais, federais, você trabalhar em particulares, né? Tem curso de mestrado e doutorado, tem experiência no mercado. Você pode atuar também como professor, escrever livros, artigos, dar palestras, conferências. Então você tem esse plano de carreira. Você pode atuar como consultor, né? Tendo essa capacitação como consultor contábil, tendo essa capacitação, trabalhando não só com o mercado, com as empresas na prática, mas também trazendo essas experiências para dentro de sala de aula. Você também pode trabalhar como professor, ok? E aí, ó, interação com serviços de consultoria e treinamento, né? Não confundir. Quando a gente treina, a gente faz treinamento, a gente está capacitando pessoas para exercer aquela função igual todo dia. Quando a gente faz serviços de consultoria, são coisas que a gente precisa melhorar dentro da empresa, que a gente precisa mudar, né? A gente não vai treinar aquela pessoa para mexer no sistema todo dia, o sistema de pagamento, que não é um treinamento. Mas quando eu chego e digo que a empresa tem que criar um setor contábil, a empresa tem que se criar um setor de RH, né? Dentro do setor contábil tem que ter um setor de pagamentos e recebimentos, e contas a pagar e contas a receber. Eu estou mudando, eu estou ajudando aquele empresário a gerenciar, a mudar sua estrutura física, setorizar, para essas pessoas poderem ir atuando, tá? Então, a consultoria contábil, como eu falei para vocês, é um processo integrativo, interativo, integrativo entre pessoas, agentes, que traz mudanças do externo para a empresa, que assume responsabilidade, que auxilia os executivos e os profissionais da referida empresa nas tomadas de decisão, não tendo controle da situação, né?
O treinamento é um processo educacional aplicado. Então, a gente vai qualificar funcionários, qualificar executivos de uma empresa, proporcionando para eles aprendizados, habilidades. É diferente da gente mudar a estrutura através de um serviço de consultoria. Eu dizer mesmo o que é que precisa fazer para ter um bom planejamento tributário, para ter mais lucro, né? Verificar como é que está a formação do preço de um produto, por exemplo, ou de um serviço, se não está levando em consideração todos os custos, se a margem de lucro está grande ou pequena. Isso é serviço de consultoria. Agora, eu qualificar o meu funcionário, o meu executivo, para aprender a mexer no sistema, para ele poder saber elaborar uma folha de pagamento, isso é qualificação, ok? Pode-se afirmar que o serviço de treinamento pode ou não envolver serviço de consultoria, mas, por outro lado, todo e qualquer serviço de consultoria envolve treinamento, tá? Então, a consultoria empresarial é sustentada por treinamentos e por desenvolvimentos, ok? Como é que a gente pode divulgar os serviços de consultoria, né? O serviço de consultoria, ele não é que a gente vai vender o serviço. De toda forma, a gente está vendendo, mas não vamos adotar muito essa linguajada, esse linguajar. Não, vamos que a empresa cliente compre os nossos serviços, contratem os nossos serviços, né? Não é a gente vender a qualquer custo, a qualquer preço, qualquer serviço, tá? Então, ele tem que tornar o seu produto conhecido. Eu sou uma empresa de consultoria porque eu presto serviço, eu tenho responsabilidade, eu já tive uma gama de clientes, já fiz minha empresa alcançar, já fiz as empresas clientes alcançar sucesso, sair de um lucro de 1.000 para um lucro de, vamos dizer, de 3.000 dentro de uma crise. Fiz minha empresa passar por crise sem fechar. Isso são resultados, tá? Então, é isso que a gente tem que focar, ok? E aí a gente pode usar as técnicas mercadológicas, folhetos dos nossos serviços, né, através de um plano de marketing. Hoje tem as redes sociais, Instagram, sites, Face, WhatsApp comercial, telefones, né? Então tá tudo bem agregado com a tecnologia. Palestras e conferências, publicações de artigos, jornais, revistas, reportagens, apresentações por antigos clientes, isso é o famoso propaganda boca a boca, consolidação da própria marca, né? Trabalhar o nome da empresa. Então, por isso, gente, que a responsabilidade é importante, é a ética profissional, né? Quando é um profissional que só faz coisa irregular, que contrata gente que é irregular, né? Isso, ele fica conhecido, né, perante o mercado. Isso é horrível. Atividades docentes, né? Eu posso ser professor e ser consultor, ter escritório, enfim, né? Os encontros informais, né? O famoso a conversa, boca a boca. Passa lá na minha empresa para conhecer, para a gente conhecer, a gente oferece os serviços. O que é que você está precisando? Vamos fazer uma visita sem compromisso. Posso fazer uma visita a você sem um orçamento sem compromisso, tá? Então, essa troca de informações, ok? Referências aqui, importantíssimo, que reforçando que leiam o livro Consultoria Empresarial do Croco Luciano, Manual de Consultoria Empresarial do Oliveira, tá? Os que eu estou utilizando mais, e vocês conseguem acessar esses livros na biblioteca virtual para vocês desenvolverem as listas de exercícios colocadas no SIGA, tá? Um grande abraço e bons estudos.